Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima, em Votorantim. Você está assistindo um vídeo que faz parte da nossa série chamada Encontro com a Palavra, que vai ao ar toda quinta às 8 da noite. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de convidar você a fazer parte dessa comunidade, a vir conhecer a nossa igreja e o povo que faz parte, que congrega aqui. Nós temos atividades durante a semana, nossa reunião de oração, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Nós temos escola bíblica dominical, todo domingo, 9h30 da manhã, com aulas para todas as idades, temas variados para ensinar a palavra de Deus. E o nosso culto que acontece todo domingo, às 7h30 da noite. Inclusive, o mês de fevereiro é o mês de celebração do aniversário da igreja. E no próximo domingo, que é o dia 26, nós teremos a presença do conjunto Maranata, da 2ª IPI de Tatuí, que virá também louvar a Deus junto conosco. Então fica o meu convite para você, se você puder convidar alguém também, estaremos muito felizes em recebê-los. Tudo bem? Vamos então ao nosso encontro com a palavra de hoje. É a primeira vez que eu estou fazendo esse estudo em 2023, então me alegra muito poder voltar e estar aqui com vocês. O encontro com a palavra, um dos momentos mais importantes da nossa vida, quando estamos diante da palavra de Deus. Queridos, como vocês já sabem, aqueles que acompanham o nosso canal, nós estamos gravando aqui uma série baseada no Sermão do Monte, que está registrada em Mateus, a partir do capítulo 5 até o versículo 7. Nós já caminhamos por vários temas, estão todos aí disponíveis no nosso canal. E hoje nós chegamos aqui a Mateus 7 e nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus 7. Os irmãos que estiverem acompanhando aí podem abrir suas Bíblias ou fazer a leitura também no texto que vai aparecer aí na legenda do vídeo. Mateus 7, a partir do versículo 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos por instantes, vamos pedir a Deus orientação na leitura da sua palavra. Santo Deus, obrigado, Pai. Nós te louvamos porque temos acesso à revelação da tua vontade, às Escrituras Sagradas. E clamamos, ó Pai, que o Espírito Santo nos faça compreender e viver aquilo que aqui está revelado para cada um de nós. Conduz esse momento, Pai, na minha vida, na vida de cada irmão que está participando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos lendo aqui Mateus 7 e esse trecho, o 13 e o 14, eu sugeri um tema para essa reflexão, para esse estudo. Porta e estrada, escolha e processo. No Sermão do Monte, irmãos, essa série de textos que está registrada em Mateus, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Se no Antigo Testamento Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, em Cristo, o próprio Deus sobe ao monte juntamente com seus discípulos para entregar-lhes os ensinamentos de como é viver o reino de Deus. E o Evangelho de Mateus, especialmente, ele aborda e dá grande ênfase a esse tema, sobre o governo de Deus. Jesus veio ao mundo para restaurar o governo de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus. E Deus, ele não é um rei como os outros. Ele é um rei que reina sobre os corações de todos aqueles que ouvem e que seguem seus ensinamentos. E nesse texto de Mateus 7, 13 e 14, Jesus vai mais uma vez abordar sobre como é a dinâmica do reino de Deus. Ou seja, Jesus está usando aqui uma metáfora, como é a da porta e do caminho, para mostrar realidades sobre como é o governo de Deus e como essa realidade está em tensão com a realidade do mundo. Porta e caminho estão servindo nesse texto como um símbolo para escolhas e processos. A porta representa a escolha, a decisão. O caminho significa uma jornada, ou seja, um processo para chegar a um objetivo. A expressão entrar pela porta
quando analisada a partir do texto original, o grego, ela tem um significado bastante forte. Primeiro que porta representa uma transição, um novo ambiente, passar para um novo lugar, deixar para trás um lugar e adentrar a um outro. A palavra utilizada no texto original para entrar é ainda mais interessante. Esse verbo, que talvez eu pronuncie errado, mas é eiserkomai. Esse verbo tem um significado de tomar posse, assumir uma nova posição, assumir uma posição definitiva e até mesmo é usado para vir à vida. Ou seja, quando Jesus diz entrar pela porta ou entrai pela porta, Jesus está dizendo aos seus ouvintes, esperando que eles entendam que a escolha para a qual ele os está orientando é uma escolha definitiva, é assumir uma nova posição, apossar-se de uma nova realidade. E é uma decisão para a vida. O reino de Deus exige uma postura definitiva de entrega completa. Em outras palavras, Jesus está dizendo que trata-se de uma escolha que transformará completamente a sua vida. E só entram por essa porta quem estiver disposto a atravessar e jogar a chave fora, nunca mais olhando para trás, porque trata-se de algo definitivo. Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22, ele registra um texto paralelo desse sermão e lá Jesus diz que para entrar por essa porta é necessário esforçar-se, porque é uma porta estreita. E Lucas usa essa expressão, esforcem-se para entrar pela porta estreita. A característica dessa escolha representada pela porta é que ela é estreita, ela é apertada, ou seja, não é uma escolha fácil. Assim como a escolha por viver como um discípulo de Jesus, por princípios e valores do reino de Deus, não é uma escolha fácil. Mateus registra que Jesus disse que são poucos os que entram por essa porta. E é justamente o que nós observamos na realidade da sociedade onde nós vivemos. São poucos os que estão dispostos a entregar definitivamente a sua vida e se submeter ao governo de Deus. Fazendo a comparação dessa metáfora com o seu significado, porta estreita pode ser entendida como decisão difícil. O que torna, então, essa decisão difícil? Em primeiro lugar, nós, seres humanos, nós temos uma tendência de agir pelos outros. É como se fosse um senso de proteção que faz com que nós façamos escolhas e tomemos decisões que às vezes são contrárias ao que nós queremos, mas porque outros estão fazendo, nós fazemos também, com medo de perder o benefício de estar no grupo. Por isso, às vezes, é difícil escolher a vontade de Deus, porque tem muita gente que não está escolhendo. Em segundo lugar, sobre o que torna difícil a decisão de viver pelo governo de Deus, é justamente a necessidade que temos, ou a dificuldade que temos de dobrar a nossa vontade, a necessidade de fazer coisas para a nossa satisfação. Nós temos essa dificuldade de abandonar essa autonomia, que na verdade é uma ilusão. Nós temos a dificuldade de deixar de viver como seres independentes e entregar a Deus o controle da nossa vida. Assim como Jesus fez, deixando de viver para a sua vontade e vindo habitar entre nós para fazer a vontade de Deus. Jesus veio nos ensinar que devemos ser servos antes de querer ter coisas para nós. Nós devemos fazer para os outros. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. E por isso, atravessar essa porta estreita ou escolher a vontade de Deus exige deixar a nossa vontade de lado. E em terceiro lugar, é difícil escolher a porta do reino de Deus porque existe uma outra porta. Existe uma outra alternativa disponível. E essa é fácil. É fácil porque ela é larga, porque ela parece bastante convidativa. Por essa porta nós podemos entrar facilmente.
não precisamos de nenhum esforço, não precisamos nos abaixar, não precisamos nos humilhar. Pela porta larga, passamos como nós somos, sem necessidade de mudança, sem necessidade de transformação. A nossa condição caída de pecado nos leva sempre a decidir pelo que é mais fácil. Sem a ação do Espírito Santo em nós, escolhemos sempre o que é mais cômodo, o que exige menos esforço, o que não exige transformação. Por isso, 3 motivos pelos quais são difíceis escolher a porta do reino de Deus. A escolha pelo reino de Deus, ela é comparada a uma porta estreita, porque por ela não passamos com um monte de coisa que carregamos. A porta ela é estreita, porque não dá para passar por essa porta carregando o nosso ego, carregando a nossa bagagem emocional, carregando nossas convicções pessoais, carregando nosso orgulho, carregando nossa autonomia. Para atravessar a porta estreita e adentrar num novo lugar no reino de Deus, é necessário deixar muita coisa para trás. Ou, nas palavras de Jesus, é preciso morrer para si mesmo, para viver a vida que Ele conquistou para nós. A porta estreita representa escolher a Deus e ela é apertada, porque precisamos diminuir para passar por ela. Nas palavras de João Batista, que ele cresça, mas que eu diminua. Por isso a porta é estreita, precisamos diminuir para passar por ela. No mesmo texto, Jesus não se refere apenas à porta, não é uma metáfora isolada, mas a metáfora se completa quando Jesus fala do caminho. No versículo 14, a ideia é que quando passamos pela porta, nós adentramos a um caminho. A metáfora do caminho aponta, portanto, para uma jornada, ou, como nós chamamos no tema de hoje, um processo. Se porta representa a escolha, o caminho representa um processo, uma jornada. E ao atravessar a porta estreita, somos então introduzidos em um processo de transformação. Por mais que tenhamos atravessado a porta, e para isso a gente já tenha deixado muita coisa para trás que nos impedia de passar, nós ainda precisamos atravessar um processo que nos levará dia após dia, etapa após etapa, a percorrer uma jornada de vida, sempre com os olhos em Cristo, em ser como Ele foi, como Ele nos ensinou a ser. A metáfora do caminho, ela é linda porque ela confere à nossa vida uma ideia de movimento, de evolução, de progressão. A cada dia que vivemos sob o governo de Deus, nós somos transformados, crescemos em graça, crescemos em amor, crescemos na unidade do corpo de Cristo. E a cada nova etapa do processo, somos conformados pela vontade de Deus, conforme a imagem e semelhança que Ele mesmo nos criou. Contudo, o caminho ou o processo, assim como a porta, a palavra de Deus também diz que é um caminho apertado. Atualizando essa analogia para os dias de hoje, nós podemos dizer que atravessar trechos apertados, pensando no motorista, requer que ele tenha atenção redobrada, requer que ele tenha cuidados na tomada de decisão, que ele ande mais atento, que ele fique esperto, que ele esteja ligado nos mínimos detalhes da sua jornada, do seu trajeto. Às vezes é necessário até parar, esperar um pouco, para evitar tomar decisões apressadas, para evitar fazer coisas baseado na pressa. Em comparação com o caminho que leva à vida eterna, esse caminho apertado, Jesus coloca em contrapartida um caminho que é largo e espaçoso. Esse caminho, diferente do caminho estreito, ele não exige que a gente tenha muita atenção. Nós podemos atravessar esse caminho andando a 200 km por hora sem se preocupar com nada. Não existe nesse caminho largo a necessidade de refletir, de pensar. Aliás,
já que nós estamos falando de automóveis, por essa estrada larga você poderia até deixar no piloto automático. E como diz a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E há muitos que escolhem essa estrada, porque ela é cheia de facilidades, é simples seguir por ela. Afinal de contas, muita gente está indo para lá. A palavra diz que muitos seguem por esse caminho. E o que é mais fácil? Tomar uma decisão sozinho ou fazer o que todo mundo está fazendo? Seguir o exemplo da maioria e deixar que as coisas sigam como são. O que é mais fácil? Mas a estrada larga, essa estrada que não exige nada de nós, que não exige nenhum sacrifício, nenhum esforço, ela não leva para o mesmo lugar da estrada estreita. O final da estrada larga é a perdição. No texto original, essa palavra é apoleia, que significa, dentre outras coisas, destruição total, ruína, uma vida deteriorada, sem valor, sem significado relevante. Ou seja, fazer as escolhas fáceis de um caminho largo, sem preocupações, sem exigências, por fim, leva a uma vida sem valor, sem significado. Uma vida que não vale a pena ser vivida. Apoleia também tem o significado de destruição total, no sentido da eternidade, no sentido de sofrimento eterno. A porta larga, o caminho largo, por fim, levam à destruição e ao sofrimento eterno. O caminho largo e espaçoso pode parecer atraente e popular, mas por fim conduzirá ao sofrimento eterno e à total separação de Deus. De acordo com a lógica do reino de Deus ensinada por Jesus, só existem essas duas alternativas, essas duas possibilidades: a vida ou a perdição. A perdição oferece uma entrada facilitada. Você não precisa mudar nada. Seja quem você é, seja feliz. O caminho é espaçoso, você poderá viver a sua vida como bem entender, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que deixar nada para trás. Assim é o caminho da perdição. A vida, porém, está disponível para aqueles que desejam atravessar uma porta estreita e percorrer um caminho apertado. Porém, a porta é apertada demais e nós não somos capazes de atravessar essa porta. Mas foi para isso. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos ensinar um caminho. Ele é o caminho. Ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, ele se diminuiu, para que por ele nós possamos atravessar essa porta e percorrer o caminho, fazendo o mesmo que ele fez. A única maneira de atravessar uma porta tão estreita é seguindo o caminho de Cristo, morrendo para nós mesmos, abrindo mão de quem nós somos e deixando que Ele viva em nós. Isso porque, por causa do pecado, nós somos altivos demais, somos orgulhosos demais, temos uma noção desproporcional sobre quem nós somos. Somos inflados demais para passar por uma porta tão estreita. Porém, esse não é o fim. Jesus se fez o caminho e a única maneira de conseguir é sendo humildes, contritos o suficiente para receber a obra de Cristo por nós, reconhecendo a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos e abraçando a graça de Deus que nos põe no nosso lugar e que nos leva por um caminho que nos conduzirá à salvação. Atravessar a porta estreita é o que a palavra trata como a regeneração, nascer de novo. Atravessar a porta estreita é um ponto definitivo na nossa vida, quando deixamos o nosso ego, quando morremos para o velho homem e nascemos nova criatura em Cristo. Nascer de novo é atravessar a porta. E percorrer o caminho estreito é o que a Bíblia diz e trata como santificação. Tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo
cristãos, pequenos Cristo. Esse processo do qual nós tratamos, essas etapas vão nos tornando e nos moldando dia após dia, nosso pensamento, nossos sentimentos, nosso caráter, nossas atitudes, nossos valores, conforme os de Cristo. Porta estreita, regeneração, caminho estreito, santificação. Há uma frase de uma música de uma banda cristã chamada Rebanhão. Poeticamente, eles fazem referência a esse texto de Jesus e essa música do Rebanhão se chama Pé na Estrada. E um trecho da música diz assim: todos os caminhos, menos um, levam a lugar nenhum. E diz mais: há um caminho, só um caminho, que para a vida um sentido pode dar. É Jesus Cristo, melhor amigo. Entre nessa e a sua vida vai mudar. A vida está reservada àqueles que escolhem a porta estreita e vivem o processo de transformação em Cristo. Estes são os que encontram o único e verdadeiro caminho que leva ao Pai, que leva à vida eterna. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra e que você possa, como muitos de nós, escolher essa porta e percorrer esse caminho que por fim leva à presença eterna de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu lar e que em breve nós possamos estar juntos novamente, em nome de Jesus. Um abraço. O pé na estrada, o pensamento, o corpo quase solto pelo ar. Cabelo ao vento, o sol queimando, horizonte, muito chão pra caminhar. E ver novos lugares, gente nova conhecer. A vida vai rolando, porque não tem tempo a perder. Tantas estradas, tantas viagens, aonde vão levar? Um coração que já se cansa de tanto procurar. Um caminho, lugar seguro, um porto onde ancorar. Aonde está? Será que existe mesmo esse lugar? Um caminho, lugar seguro, um porto onde ancorar. Aonde está? Será que existe mesmo esse lugar? A vida é uma estrada que a gente sabe aonde vai chegar. Você é livre pra escolher seu jeito de viver e de pensar. Todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. O tempo vai passando e já é hora de mudar pra outra estrada, pra outra vida, aonde vale a pena viver. Mas só Jesus pode levar você pra lá. Há um caminho, só um caminho, que pra vida algum sentido pode dar. É Jesus Cristo, melhor amigo. Entre nessa e sua vida vai mudar. Há um caminho, só um caminho, que pra vida um sentido pode dar. É Jesus Cristo, melhor amigo.